A maior oportunidade que nós, como seres humanos, podemos ter, pudermos ficar de joelho na presença do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais um dia que permite nós estarmos com vida, com saúde, poder ter o benefício de ter uma igreja para nós frequentar, Senhor, com as portas abertas e com liberdade religiosa. Obrigado, Paizinho querido, porque aqui estamos na qualidade de teus filhos para te agradecer por tudo que tem dado a nós. Toma-nos em tuas mãos. Aqui vão ser feitos os agradecimentos e pedidos, Senhor. Seja feita a tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que a maioria aqui já me conhece. Sou o Leandro. Quero dar uma boa noite para os internautas e que a paz de Deus esteja com todos. Essa noite o tema é um tema bem vasto, um tema bem amplo, mas vou tentar dar uma resumida. É sobre a criação do homem. Eu queria fazer uma oração com os irmãos. Querido Deus, peço a Ti, Pai, que venha a mensagem, mas não de mim, mas dos altos céus, Pai. Que o Senhor fale aqui a cada um presente, fala aos corações, Senhor. E que tudo que for feito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que assim como todos aqui, quando eu tenho minhas dúvidas, eu vou até onde eu posso. E hoje um dos meios mais vastos que a gente tem, um meio bom para a gente pesquisar as coisas é a internet. E lendo lá, a gente tem várias teses sobre a criação do homem. Mas as principais que a gente tem é a teoria do criacionismo e a do evolucionismo. Eu queria ler um pequeno texto para vocês. Há duas principais teorias sobre a origem do homem, criacionismo e evolucionismo. Com este duelo, resumimos um dos debates que circundam o que talvez seja um mistério infinito da ciência e da religião. Como surgiu a vida humana? Os homens existem a partir da intervenção divina? Ou viemos dos macacos? Eu acho que não, né? Segundo Charles Darwin, o ambiente passa por várias mudanças e quem se adaptar melhor a essas mudanças sobrevive, passando pelo processo de seleção natural. Assim surgiram as girafas, que pela facilidade de alcançar alimentos sobreviveu. Esse é um dos exemplos de evolucionismo. O que Charles Darwin disse que a girafa, por querer alcançar as folhas, foi aumentando seu pescoço e chegou no que é hoje. Essa é uma das teses, né? Esse mesmo Charles, pelo que eu estudei, ele não diz que a gente veio dos macacos, mas que a nossa gênese é muito parecida com a dos macacos. Então é por isso que muitas vezes a gente confunde que a gente veio do macaco, mas não, diz que a nossa gênese veio evoluindo, e é muito parecida com a do macaco, mas não é do macaco. Já o criacionismo se baseia na criação, mas não apenas na intervenção divina, como nós cremos. Os gregos, eles tinham um rei que se chamava Prometeu. Segundo os gregos, ele teria roubado fogo dos deuses e dado vida a uma porção de barro. E daí surgiu a espécie humana. Assim diz eles, né? Mas nenhuma teoria se compara à palavra de Deus. Nós cristãos não apenas lemos um livro ou buscamos respostas científicas. A gente sente o amor de Deus e na sua palavra, a Bíblia, encontramos a verdade. Os irmãos abrissem as Bíblias em Gênesis. Lá no começo de Gênesis. Capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No princípio, lá no comecinho de Gênesis, Deus criou os céus e a terra. E Ele criou os céus e a terra para que nós, seres humanos, dominasse a terra. Só que, de todas as criações de Deus, a mais especial somos nós, seres humanos. Porque Deus teve um carinho especial. E lá no capítulo 2, que a gente já está aberto aí na Bíblia, lá no verso 6, complementa. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Deus, com suas próprias mãos, nos moldou e soprou em nós o fôlego de vida. Não foi como o nenenzinho que passou ali, que foi se formando. Deus fez toda a nossa gênese, todas as veias, os nossos órgãos, o cérebro, que é uma máquina incrível. E com essa máquina, o nosso cérebro, o ser humano tenta fazer acepções, tenta fazer pesquisas e tudo quanto é tipo de experiências. Mas nós como cristãos sabemos que ele nunca vai chegar em algo perfeito que ele diga, não houve Deus na criação. Porque nós sentimos em nós. Não é apenas um livro. Eu, nas minhas pesquisas, tinha hora que eu tinha vontade de parar ali e dizer, não quero mais ler mais nada. Porque tinham as pessoas que se diziam não ateus, mas que diziam que não houve Deus na criação, que as coisas foram se surgindo a partir de evolução. Assim como todos nós sabemos, né, que tem muitas pessoas que acreditam no Big Bang, em coisas que acontecem do nada, uma explosão nuclear que foi lá formando coisinha por coisinha. Você já imaginou tudo que a gente tem lá fora? As árvores, o céu, os animais. De outra forma, a não ser Deus. Porque Deus é perfeito. Deus não tem nada de errado. Assim, aqui ele nos diz que ele fez a nossa imagem e semelhança. Por quê? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele fez a nossa imagem e semelhança. Mas não que nós sejamos igual a Deus. Porque Deus é um só. Aquele que está nos altos céus. E que tem domínio sobre nós. Mas ele não nos fez para que nós obedecêssemos a ele por simples obediência. Não. Ele nos deu livre arbítrio para que a gente obedecesse não por uma questão de medo, de imposição. Isso mesmo, irmão. Mas sim por amor. Amor a ele. É isso que Deus queria no princípio. Que a gente tivesse amor. E eu acho incrível o modo que Deus trata a gente. Porque mesmo nós sendo pecadores, ele sabia desde o início. Por isso que ele já fez o plano de redenção muito antes da gente estar vivo. E ele nos amou de tal forma que ele nos trouxe a vida e deu o seu Filho por nós. Eu queria que os irmãos também abrissem a Bíblia lá no livro de Efésios. Fica um pouquinho mais para frente aí. Efésios no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus já nos criou para que a gente fizesse boas obras. E eu estava vendo uns comentários sobre a criação, sobre por que a gente foi feito, para que a gente foi feito. E um dos principais lá, porque vai subindo. Quanto mais acesso, quanto mais curtida tem lá, a pessoa vai ficando em primeiro lugar lá. E uma das respostas que mais tinha acesso
era de um homem que dizia que a gente foi feito para dominar o mundo, mas que ele tinha o direito de cortar as árvores, se possível, trancar os rios e fazer tudo o que ele quisesse aqui no mundo. Eu acho que não é isso que Deus queria que a gente fizesse, não, irmãos. Porque você já pensou? A gente corta uma árvore. O que vai acontecer se a gente ficar sem árvore? O ar vai ser poluído. A gente não vai ter um ar puro. Inclusive, a gente aqui em Curitiba sabe muito bem, a gente sofre com isso. A gente chega em casa, tá tudo preto por causa da poluição. Isso, irmão. A gente tem... Aqui em Curitiba, um dos maiores exemplos, a gente tem muitas indústrias. E acaba poluindo muito o nosso ar. E muitas pessoas, assim como eu estava conversando esses dias com o Jolando, tem problema respiratório. Quando ele veio para cá, o problema dele, quando agrava, é sério o negócio. E Deus, Ele nos fez para boas obras, não para que a gente destruísse aquilo que Ele fez para nós. Inclusive, Adão e Eva foram postos num paraíso, lá no Éden, lá. Só que Deus não deu tudo para Adão, para que ele dominasse. Inclusive, quem conhece a história, acho que a maioria leu o livro de Gênesis aqui, sabe muito bem que Deus trouxe os animais para que o ser humano fosse nomeando. Ele deu a terra para que o ser humano lavrasse a terra, fizesse as coisas para ele. E hoje em dia, se a gente for ver, é totalmente diferente do que Deus queria para a gente. É tudo industrializado. A gente vive, a gente não pisa na terra, a gente não tem contato com a natureza. E por isso que eu acho muito bom quando a gente vai fazer certos tipos de acampamento, ter contato com a natureza. E muitas vezes a gente acaba deixando de lado a natureza, os animais. Quando eu vejo uma pessoa tratando bem um animal, eu fico maravilhado, porque a maioria das pessoas vê um cachorro vindo perto, opa, sai pra lá. É bem assim. E não é assim que a gente tem que ser. Deus deu os animais para que a gente tenha domínio, mas para que a gente cuidasse deles. E não para que a gente tratasse eles como se não fosse um pedaço de papel ali, para a gente jogar no canto. Aí quando você quer, você, opa, vem aqui. Ah, não, agora eu não te quero mais não, sai pra cá. É bem assim, né, irmãos? Acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso. Mas é incrível porque muitos de nós entramos na igreja, sabemos muitas coisas aqui sobre Deus, e quando a gente sai lá fora, a gente tem uma concepção totalmente diferente do ser humano. A gente sai nas ruas, a gente vê ser humano andando de carro, aí, andando na rua. Se você chegar para uma pessoa e perguntar o que você pensa para o seu futuro, o que você acha que vai acontecer? Inclusive eu tenho pessoas da minha família mesmo que eu chego e pergunto: o que você quer para o seu futuro? Ah, eu quero ter um carro novo, quero ter uma boa casa, quero ter um futuro. E Deus? Onde Deus se encaixa? Ah, eu oro para Deus de vez em quando. Às vezes eu vou lá e converso com Deus. Mas a sua vida vai acabar quando você conquistar o que você quer? Você vai chegar e conquistar a sua casa, o seu carro, e daí? É só aí? Termina aí? Aí muitos respondem: ah, não sei. E a nossa vida? Nossa vida não vale muito mais do que os bens materiais, do que as casas, os carros, dinheiro. Nossa vida é um bem precioso. No início, a gente não precisaria morrer. Mas nós temos os nossos descendentes, Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido e foram lançados fora. E o castigo de Adão fosse que a humanidade tivesse que morrer. Mas graças ao plano de redenção, a gente tem o direito à vida eterna. Mas a gente tem que buscar, a gente tem que obedecer
É isso que Deus pede. Obediência, mas Ele não pede uma obediência forçada. Ele pede uma obediência por amor. Eu ia ler mais alguns versículos da Bíblia aqui, mas eu vou direto ao ponto, no último, que fica lá em 1 João 4. Finalzinho da Bíblia aí. Primeiro João 4:19. Aqui diz o quê? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Bonito, né? Ele nos amou. Agora, para a gente ter a vida, basta a gente amar e respeitar a Deus. É essa mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Nós somos criaturas feitas pela mão de Deus. E a única coisa que Ele pede é respeito e amor. E muitos ainda acham difícil. Queria que os irmãos fossem para casa com esse pensamento. Respeito, reverência e principalmente amor a Deus. E para a gente amar a Deus, a gente tem que amar primeiro o próximo. Porque se a gente não amar o próximo, a gente não vai amar a Deus a quem a gente não vê. Esta é a mensagem que eu queria passar para os irmãos. Oremos. Querido Deus, queremos te agradecer por mais esta reunião, Pai, por mais este culto de oração ao teu santo nome. Que nós possamos voltar para os nossos lares, Senhor, não como entramos aqui, mas renovados pelo poder do teu Santo Espírito. Assim como criaturas, Pai, formadas por ti, que possamos não fazer coisas erradas e pecado, mas sim honrar ao teu santo nome, Senhor. Para isso é que fomos criados. Que possamos louvar e engrandecer ao teu santo nome, pois foram dados olhos, lábios, para que possamos louvar o teu nome e admirar as belezas que o Senhor nos fez. Agradecemos todos, somos pelo que o Senhor tem nos feito e pelo que há ainda de fazer. Senhor, peço que o Senhor possa nos conduzir até nossos lares em segurança e que Ele nos leve em paz, Senhor. Isto é o que te pedimos e agradecemos, não por merecimento, Senhor, mas no doce nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.